wants you to reign. Christ is our redemption. God is righteous in making the sinner righteous. A seguir no programa de hoje. Deus tem tanta graça, Deus tem tanta bondade que Ele quer lhe dar. Um pouquinho de graça, um pouquinho de favor faz as coisas fluírem para você. Um ano de graça vale por 10 anos de trabalho. Nail-scarred hands were opened wide. Blood and tears flowed down your sides. Marred and bruised, redemption's price. For my sake, you weren't enough. Cross, afflicted, scorned, and on your head a crown of thorns. Yet willingly you sacrificed for your stripes. I'm given life. Hoje com o pastor Joseph Prince. Você está pronto para a palavra? Bem, eu quero compartilhar alguma coisa que eu penso que vai abençoar você. Uma das formas que Deus ensina é por comparação e por contraste. E você sabe que eu me utilizo disso muito no meu ministério. A lei demanda, a graça supre. Isso ajuda as pessoas a entenderem, correto? A lei exige, a graça supre. E uma das revelações que vocês me ouviram falar é como Deus colocou 2 capítulos juntos, um ao lado do outro, e em justa posição para comparar e contrastar. Por exemplo, em Lucas 18 e Lucas 19, nós temos uma história em Lucas 18 do jovem rico. Em Lucas 19 de Zaqueu, demonstrando o que é alguém estar sob a lei ou estar sob a graça. Em Lucas 18, temos a história do jovem rico perguntando o que devo fazer. A ênfase no fazer para herdar a vida eterna. E se Jesus fosse dar para ele a resposta evangélica, ele diria, você tem que crer em mim e será salvo. Mas porque ele enfatizou o fazer, Jesus disse, você conhece os mandamentos? E ele deu a ele a lei. Falou de adultério, de todos os outros mandamentos, honrar o pai e a mãe. E o rapaz disse, tudo isso eu faço. Ele estava muito orgulhoso disso e Jesus disse, algo lhe falta. Vende tudo que você tem. Obviamente o dinheiro o controlava. Deus não é contra o dinheiro, ele é contra o dinheiro controlar você. E esse jovem foi embora e ele não deu nem sequer $1 ou um shekel. Certo? Assim, o resultado de dar a lei para alguém a faz mesquinha e não generosa. No capítulo seguinte, nós temos a história de Zaqueu. Ele era baixinho, era um coletor de impostos. Cobradores de impostos naquela sociedade, no tempo de Jesus, eram considerados traidores da pátria. Cobravam impostos do seu próprio povo para um governo estrangeiro. Nesse caso, os romanos. Por isso ele era odiado. E por ser pequeno, a Bíblia diz que ele subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus o viu lá em cima e disse, Zaqueu, desce, eu vou comer na sua casa. E Jesus foi com ele e o povo começou a murmurar, porque ele ia comer com pecadores. Era o escândalo da graça.
Quando as pessoas veem a graça, ficam escandalizadas. E no final daquele jantar, certo? Zaqueu ficou de pé e Zaqueu disse: se eu enganei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. A metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Agora, Jesus sorriu de salvação e entrou nessa casa. Note que o jovem rico recebeu a lei e não conseguiu dar 1 centavo. Zaqueu, quando Jesus o deu a graça, ele abriu sua casa, abriu sua carteira, abriu seu coração. Amém? É isso que a graça faz. Você já me ouviu pregar sobre isso, mas antes de ir para os Estados Unidos, Deus me deu essa história comparada. Capítulo 3 de João e capítulo 4. Em João 3, temos Nicodemos, a história de Nicodemos. Em João 4, nós temos a história da mulher samaritana, ok? Que estava no poço, você se lembra? Assim, aqui nós temos a justa posição, lado a lado, e vamos comparar e contrastar. Existem lições para serem aprendidas e você saberá o que agrada a Jesus, como caminhar com Ele e o que Ele procura. Amém? Em João 3 era Nicodemos. Vamos ler a história. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Quando a Bíblia diz que ele era um fariseu e depois um príncipe, significa que era um homem importante, ele era o que havia de melhor entre os fariseus. Ele pertencia ao Sinédrio e Jesus depois o perguntou: você não é um mestre em Israel? No original está a palavra o mestre, o artigo definido o. Assim ele é um fariseu dos fariseus, uma pessoa de estatura, não um fariseu normal. Ok, e este homem vem a Jesus de noite. Ele tinha vergonha que os seus colegas e o povo o vissem procurar Jesus. Obviamente, Jesus havia despertado nele uma sede para aprender algo novo. Com todo o seu conhecimento e sua erudição e capacidade na Torá, na lei e na literatura rabínica, comparado aos nossos dias, é como se ele fosse um professor da Universidade de Harvard. Mas havia uma fome nesse homem. Ele veio a Jesus. Em João 4 está a mulher samaritana. Vamos comparar. João 3 você tem Nicodemos, um homem. João 4 você tem uma mulher. Contraste. João 3, ele veio a Jesus de noite. Ele não queria que ninguém o visse. Em João 4, a Bíblia nos diz a hora que aquela mulher foi procurar Jesus. E foi na hora sexta, em plena luz do sol. Veja isso. Nicodemos veio à noite, Jesus encontrou a mulher de dia. Uma outra coisa é, em João 3, Nicodemos, ele procurou Jesus. Em João 4, Jesus procurou a mulher. Jesus foi aonde ela estava. A verdade é que muitas pessoas acham que quanto mais você sabe e quanto mais se aprofunda na teologia, mais você conhece a Deus. Mas esse Nicodemos era um teólogo. A mulher samaritana era ignorante quanto à Bíblia. Você sabe quem eram os samaritanos? Samaritanos diziam que eram judeus, mas não eram. Você encontra essa história em 2 Reis 17. Como o rei da Síria, durante o tempo de Josias, o rei de Israel, o rei da Síria veio e levou cativo Israel porque estava em idolatria, e Deus permitiu que ele viesse e levasse o povo de Israel cativo. Então estabeleceram seu próprio povo e alguns babilônicos em Samaria. Os samaritanos afirmavam ser judeus, mas não eram. Eles eram assírios e babilônicos. Mas como os judeus, eles tinham o Antigo Testamento. E eles afirmavam que Deus deveria ser adorado no Monte Gerizim, em Samaria. Assim, os judeus não gostavam deles e eles não gostavam dos judeus. Está entendido? Assim, aqui nós temos um homem que é da alta sociedade. Nicodemos é um judeu de judeus, um fariseu dos fariseus. Em João 4, temos uma mulher pecadora que é samaritana. Um é judeu, uma é gentia. Ok? Com quem Jesus está mais confortável? Em João 3, o homem procura Jesus. Em João 4, Jesus procura a mulher. Olhe para João 4 aqui. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. A história antes dessa é que rejeitaram Jesus, os fariseus e os sacerdotes. Rejeitaram o Messias. O Messias que eles diziam que estava vindo, finalmente veio.
correto? Estava profetizado no Antigo Testamento. Eles conheciam o livro, mas não conheciam o autor do livro, que estava diante deles. Eles o rejeitaram. A Bíblia diz que Jesus deixou a Judéia depois disso. Para que você entenda melhor, o amor, quando é rejeitado, o amor de Deus não fica ressentido. Se o amor fica ressentido, significa que não era amor incondicional. O amor de Deus não é como o amor do homem. O amor do homem se ressente, se provocado, se torna ira. Muitas vezes alguém, quando é rejeitado por outro, o amor dessa pessoa se torna ódio. A pessoa pode até matar. O amor de Deus não é assim. O que Deus faz é virar as costas para aqueles que o rejeitam. Como tem muito amor, Ele vai dar para outro. Outra pessoa vai receber. Certo? Se você rejeitar a graça, se você disser, eu não creio na mensagem da graça, Deus vai para outro lugar e procurar por alguém que queira receber a sua graça. Deus tem tanta graça, Deus tem tanta bondade que Ele quer lhe dar. Você está pronto para receber a graça de Deus? Um pouquinho de graça, um pouquinho de favor faz as coisas fluírem para você. Amém? Eu cheguei à conclusão que 1 ano de graça vale por 10 anos de trabalho. Somente um pouquinho de favor de Deus faz com que as coisas aconteçam para você. Amém? Mas pessoas orgulhosas, que estão cheias de justiça própria, querem fazer por conta própria, não necessitam do Salvador, não necessitam de Deus. Podem se salvar a si mesmos. Amém? Mas aqueles que dizem, eu necessito que alguém me ajude, necessito de um Salvador. Jesus diz, eu sou o seu Salvador, eu sou o prometido. Vocês me escutam? Assim, se examinarmos João 3 e João 4, descobrimos que Jesus está mais confortável com a mulher samaritana. Mas com o teólogo Nicodemos, Jesus até mesmo o repreende. Você sabe como ele se aproximou de Jesus? Veja o versículo 2. Este foi ter com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos. Eles sempre sabem. Eles nunca dizem, eu preciso saber como, eu preciso aprender, mas eles sempre dizem, nós sabemos. Nós sabemos que a graça é de Deus, pastor, mas sabemos. Mas Jesus diz, tem que nascer de novo. Tudo que você é, tudo que você tem, precisa literalmente nascer de novo. Isso destruiu o ego dele e o humilhou. Muitos de nós necessitamos ser humilhados antes de recebermos a graça, porque com o orgulho que temos, a graça não pode fluir. Assim como a água busca os lugares baixos, assim é graça. Deus dá graça aos simples, aos humildes. Você me escuta? Assim, em João 3, nós temos Jesus corrigindo um mestre de Israel. Em João 4, Jesus expõe o pecado de uma mulher, mas não com juízo, em amor. Eu estou me adiantando, mas vejamos o que Jesus fez em João capítulo 4. Deixou a Judéia porque o rejeitaram e voltou uma vez mais para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Eu amo essa frase. Ele precisava ir a Samaria. Se você olhar para o mapa de Israel, vocês que estiveram lá, vocês sabem que Jerusalém está aqui e aqui em cima está a Galileia. Jesus ia para a Galileia e ele passaria por Samaria, mas naquela época os judeus não gostavam de passar por Samaria. Eles detestavam os samaritanos. Sabe o que eles faziam? Eles iam pelo caminho mais longo, cruzavam o Rio Jordão aqui, onde hoje está localizado o país da Jordânia, e então cruzavam o Rio Jordão para a Galileia. Em outras palavras, iam pelo caminho mais distante. Mas a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Por que a palavra necessário? Em uma outra versão diz que ele tinha que passar por Samaria. Porque a mulher estava lá. O Salvador, tendo sido rejeitado pelos seus, tinha tanto amor, tanta graça, que ele sabia que uma mulher precisava desse amor. E aquela mulher buscava amor nos lugares errados. Ela havia tido 5 maridos e vivia agora em adultério. Tem gente que diz, se alguém teve 5 maridos e agora vive em adultério, que se divorciou de 5 e agora vive em adultério, como Jesus procuraria alguém assim? Mas diz que era necessário. Era necessário.
passar por Samaria. Ele precisava passar por Samaria. Em João 3, o teólogo buscou Jesus. Em João 4, Jesus procurou a pecadora. Você não ama Jesus? Aqui a Bíblia diz, vamos para João 4, assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dara a seu filho José. Jesus estava sentado no poço esperando pela mulher. Ela chegou ao meio-dia, no calor do sol, para buscar água. As mulheres não iam buscar nessa hora do dia. É muito quente em Israel, ao meio-dia, na maior parte do ano. Assim as mulheres vinham de manhã cedo, quando está fresco, e muitas mulheres se reuniam ali. Mas ela veio sozinha ao meio-dia, quando ela sabia que ninguém estaria lá. Veja, preparando essa mensagem, Deus me fez anotar o seguinte: não tem coisa pior como um coração solitário. Solidão não significa não ter um marido, não ter um parceiro. Você pode ser casado e ser solitário. Alguns já descobriram isso. Solidão não é uma questão de presença ou ausência de uma pessoa ao seu lado. Solidão é um estado do coração que está vazio. E Deus me disse que não existe nada pior do que a solidão. Deus disse, você quer saber a cura? Para que você diga ao povo amanhã, eu disse sim. A cura é estar a sós com Jesus. A cura é estar a sós com Jesus. Agora, isso significa que solidão é diferente de solitude. Jesus quer passar um tempo a sós com você. A cura para um coração solitário é estar a sós com Jesus. Na verdade, Deus agendou esse encontro para que nem os discípulos de Jesus estivessem lá. Eles tiveram que sair. Eles foram comprar alimento. Assim, Deus planejou tudo para que aquela mulher estivesse a sós com o maravilhoso pastor que a buscava. Amém? A cura para a solidão é estar a sós com Jesus, que conhece tudo sobre você e ainda assim se aproxima tanto de você, um Deus que desceu tanto a ponto de depender dela para receber água, para matar sua sede. Que Deus! Que Deus! Amém? E ele disse, dá-me água para beber. E ela disse, como é que você, um judeu, me pede beber? A mim que sou samaritana, os judeus não falam com os samaritanos. E Jesus disse, mulher, se você soubesse quem fala com você, e quem é que diz para você, dá-me de beber, você lhe pediria, e ele lhe daria água viva. E ela disse, como é que o senhor pode fazer isso? Você não tem nem sequer uma corda para tirar água. E Jesus disse, quando você bebe dessa água, você tem sede de novo. Certo? Depois vamos ver que ela havia tido 5 maridos. Você acha que Jesus falava daquela água? Quando beber dessa água terá sede de novo? Obviamente ele falava da sua busca por amor. Sede por verdadeiro amor. Se você beber dos relacionamentos humanos, certo? Unicamente relacionamentos humanos, terá sede de novo. Mas Jesus diz, se você me pedir, eu vou produzir dentro de você uma fonte de águas vivas e nunca mais terá sede. Muitos têm sede, não me refiro a sede natural, estou falando de sede emocional, sede espiritual. E pensam que podem saciar indo para as férias. E voltam sedentos, às vezes mais sedentos ainda. Eles pensam que podem saciar se envolvendo num novo relacionamento. Às vezes, até ilícito. Mas a sede não passa. Dessa forma, eles estão buscando matar a sede fora deles, quando Jesus diz que ele produz dentro de nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Você me escuta? Quando você está sozinho com Jesus, você sente algo fluir dentro de você. E quando você encontra as pessoas e você fala, elas são abençoadas, são edificadas, são ajudadas. E elas amam ter você por perto. Amém? Aquela mulher se preocupava só com um balde de água. E ela disse, me dá dessa água para que eu não tenha que voltar aqui para tirar. O seu pensamento não ia além do balde de água. Ela vivia no que chamamos natural. Muitas pessoas vêm à igreja e escute-me com cuidado, nós não estamos aqui condenando isso, não estamos aqui dizendo que isso é errado. Muitas pessoas vêm a Deus inicialmente assim.
A gente vem à igreja para Deus abençoar nossos negócios, porque nós queremos que uma criança passe nas suas provas. A gente vem para tentar passar no concurso. A gente vem porque nós queremos corpos curados. Isso é perfeito, não tem problema. Eles fizeram isso nos evangelhos durante o tempo de Jesus. Mas note que, com extraordinária precisão divina, o amado Salvador a traz para o lugar onde a sua preocupação não é mais a água, mas alguma coisa mais profunda. Porque a sua sede era mais profunda. Mas a princípio ela não podia ver além do balde de água. Não via além do seu esforço. Assim ela olha para Jesus e diz: me dá dessa água para que eu não tenha que voltar aqui. Ela só pensava na água natural. Então Jesus diz: vá e traga o seu marido. Ela olhou para Jesus e disse: não tenho marido. Jesus olhou para ela, e é isso que eu chamo de sanduíche divino. Eu já falei isso antes, certo? Ele disse para ela: você disse bem, eu não tenho marido. Ele a elogiou primeiro. Você disse bem, a palavra bem, bem no grego é kalos, que quer dizer, você disse de forma bela. Não tenho marido. Imagine um pregador dizendo isso hoje para alguém. Você disse belamente, eu não tenho marido. Seria só acusação, acusação. Mas esse era o Jesus da Bíblia. Amém? Adultério é errado, claro que é. Mas ele a tira do adultério, não com condenação. Mais tarde ela descobre que ela está na presença de alguém que conhece todos os seus pecados e ainda assim não a julga. Ainda assim não é repelido pelo pecado dela. Amém? Jesus disse: você disse bem, não tem marido. Você teve 5 maridos e aquele com quem você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Esse é o segundo elogio. O primeiro foi: você disse bem. Esse é: você disse honestamente. Agora, em João 3, Nicodemos, ele diz: como podem ser essas coisas? Nascer de novo? Pode um voltar para o ventre da sua mãe e nascer? Jesus diz: você é o mestre em Israel e não conhece essas coisas? Assim, para o teólogo, ele humilha. Para a pecadora, ele a levanta. Vocês me escutam? Uma das profecias de Isaías, Isaías 40, que foi citada no Novo Testamento por João Batista, é essa. Está em Lucas capítulo 3 e diz, versículo 4, voz do que clama no deserto, versículo 5, todo vale será aterrado e todas as colunas serão niveladas. Em Isaías diz, todo vale será exaltado. Olha aqui, vale é baixo. As montanhas são altas. Quando Jesus voltar, aí todos os vales serão exaltados, todas as montanhas serão niveladas. Todos estarão diante dele. Você me acompanha? Meu conselho é que você fique nos lugares baixos. E você terá muito favor. Não chegue dizendo, eu sei. Pastor Prince, eu sei. Antes do senhor falar, eu já sei. Você sabe de tantas coisas, é por isso que Deus está dando muito favor para você. Não venha com essa atitude. Amém? Alguns pensam, só porque escreveram um livro, que será um best-seller. Não, se o favor de Deus não estiver nisso, não será. Alguns pensam, se eu aparecer na televisão, certo? Vou ser reconhecido. Muitas igrejas e ministérios foram para a televisão e tiveram que cancelar depois os programas porque não tiveram dinheiro. Muitos ministérios. Estar na televisão não quer dizer que você vai ser bem-sucedido e vai dar certo. Você me entende? O melhor é isso, ficar nos lugares baixos. Seja humilde. Jesus disse, todo que se humilha será exaltado. Todo que se exalta será humilhado. Todo vale será exaltado e toda montanha será nivelada. João 3, o sujeito vem como um teólogo. E Jesus gentilmente o coloca no seu lugar. A mulher samaritana, Jesus a levanta. Você me acompanha? Bem, por que Jesus revelou o pecado dela? Por quê? Porque Jesus fez questão que ela soubesse que ele sabia que ela tinha tido 5 maridos. Ele estava somente expondo os pecados para envergonhá-la? Não, eu disse para vocês que Deus preparou tudo para que mesmo os discípulos não estivessem lá. Ela estava a sós com Jesus. Você sabe por quê? Ele queria que ela soubesse que ele sabia tudo, porque você nunca sabe que realmente é amado, até que você sabe que aquela pessoa sabe tudo sobre você e ainda o ama.
Quando você está namorando, você coloca a sua melhor face, correto? E você sempre fala as coisas certas, responde do jeito certo. Digamos que você odeie, eu digo odeie peixe. E ela ama peixe, ela gosta de peixe. E ela diz, vamos a um restaurante de frutos do mar. Você diz, ok. Assim você sempre apresenta o seu melhor lado. E o fato é que, finalmente, aquela pessoa se apaixona por você. E lá no fundo do coração, você nunca está seguro que você é amado. Você tem que manter a fachada. Pior é que você casa. Depois de alguns meses, ok? A sua sogra convida você para uma peixada. Então, você escuta o marido dizendo, eu detesto peixe, eu detesto peixe. Quando eu penso em peixe, eu quero vomitar. E ela... A verdade é que em algum momento, durante o seu namoro, você tem que mostrar quem você realmente é. Amém? Pode existir um ronco que ela não sabe que havia, ela tem que saber. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não estou dizendo que tem que ser no primeiro dia de namoro, claro que não. Mas o que me refiro é que você tem que ser você mesmo e a outra parte tem que amar você. Se a pessoa conhece tudo de bom a respeito de você, conhece tudo de mal a respeito de você e ainda ama você, isso é amor. Amém? Assim Jesus estava trazendo essa mulher para um lugar onde ele queria que ela soubesse que ele sabia de tudo. Apesar dos seus pecados, ele conhecia os pecados dela, queria que ela soubesse que ele sabia tudo. Que ela não precisava enganá-lo, ele conhecia os seus pecados e mesmo assim ele se aproximou. Ele não foi repelido por seus pecados. Sabendo de tudo, pediu água. Eu amo esse Jesus. Amém? Agora, escute. Aquele homem, João 3, Nicodemos, veio a Jesus à noite. Com a samaritana foi ao meio-dia. Ok? Nicodemos depois se salvou. Correto? Mas a mulher foi salva imediatamente. E se tornou imediatamente uma evangelista. Ela foi para a sua cidade e disse... Não esqueça que ela evitava as pessoas, porque era pecadora. O pecado a tornou solitária. Mas agora ela foi para a mesma cidade... E gritou, venha, veja um homem que disse tudo sobre mim. Uau! No próximo programa. Quando seu coração está cheio de amor, principalmente o amor não egoísta, amor incondicional, verdadeiro amor, como o amor de Deus, Deus está sempre procurando alguém para derramar. Jesus é maravilhoso. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.